unidade 2, nós falamos da relação das doenças periodontais com as doenças sistêmicas, né? Como a diabetes mellitus e outros. Agora, nesta unidade, nós vamos falar das condições sistêmicas e a doença periodontal. As condições sistêmicas são o estresse, a menopausa, a obesidade, o uso de alguns medicamentos, a gravidez, a puberdade, ciclo menstrual e nutrição. Os estudos epidemiológicos têm demonstrado que existem fatores sistêmicos que podem aumentar as condições de risco para o desenvolvimento da doença periodontal, agravar a sua progressão ou intervir na resposta ao tratamento periodontal, de acordo com o NEMBS, Novaes, Solis, 2010. Vamos falar sobre a gravidez. Offenbeck e colegas relataram uma forte associação entre a doença periodontal e a gestação. O sistema endócrino desempenha um papel significativo na homeostase dos tecidos periodontais. Bertolini, 2007. A condição hormonal interfere na resposta inflamatória tecidual, propicia sangramento gengival e a presença do micro-organismo, provetela intermédia. A gengivite na gestação é a doença periodontal mais comum e afeta mais de 30% das pacientes. Os profissionais de saúde devem alertar as pacientes grávidas, conhecendo o risco desta condição sistêmica para a condição bucal e vice-versa, e caminhando para o atendimento médico-odontológico, de acordo com Rodrigues et al. 2013. A gravidez provoca uma série de mudanças nos hábitos alimentares e na boca, que pode promover o desenvolvimento da cárie. O aumento da frequência e da quantidade de alimentos e da acidez da saliva, bem como a pouca atenção dada à saúde oral, pode elevar o índice de cárie. O parto pré-termo e nascimento de bebês com baixo peso. Pode haver uma disseminação das bactérias periodontopatogênicas através da corrente sanguínea, que poderão infectar a placenta, favorecendo o parto prematuro, de acordo com Machiavelli, 2012. A bactéria mais importante é a Fusobacterium nucleatum. Foi frequentemente isolada na cultura do líquido amniótico de mulher em trabalho de parto prematuro. A puberdade. As modificações que ocorrem durante essa fase são influenciadas pelo sistema endócrino e afetam as características físicas e comportamentais dos adolescentes. A bactéria mais importante é a provetela intermédia. Os hormônios da mulher podem influenciar os tecidos periodontais na presença ou não do biofilme bacteriano. A presença da progesterona e do estrogênio é importante para a regulação funcional do tecido gengival. As bactérias têm a capacidade de utilizar como nutrientes o estrogênio e a progesterona, acumulado no tecido gengival e presente no fluido gengival. As alterações clínicas observadas no tecido gengival caracterizam-se por eritrema, presença de sangramento espontâneo ou provocado, edema e áreas associadas com hiperplasia gengival, de acordo com Bertolini, 2007. O ciclo menstrual. A inflamação gengival tem sido associada ao ciclo menstrual devido ao fato de o fluxo do exudado gengival estar aumentado em torno de 20%, próximo ao período ovulatório. A presença do sangramento é atribuída às flutuações dos níveis hormonais, que podem também levar às alterações importantes da microbiota subgengival. As manifestações bucais na área do tecido gengival interproximal, papila gengival, presença de edema, baixo índice de placa ao redor da margem tecidual, relatado o aumento da mobilidade dental. A menopausa. Dessa fase é caracterizada por alterações teciduais como a descamação do epitélio gengival, que pode ser atribuída à diminuição dos níveis de estrogênio. A queixa comum entre 20% e 90% das pacientes nessa fase é o desconforto oral, de acordo com Bertolini, 2007. A característica maior é a gengiva estomatite menopáusica, que as características são ardor, sensação de dor, gosto alterado, ressecamento da boca. A boca seca e brilhante sangra com facilidade, varia de cor pálida, tecido eritrematoso e fluxo salivar reduzido, causando neurose. A osteoporose causa perda óssea acelerada e periodontite crônica e perda dentária. Vamos falar agora sobre a interação dos medicamentos com a doença periodontal. Os contraceptivos, eles atuam na inflamação gengival e perda de seção periodontal e bolsa periodontal, de acordo com Teichmann, 2012. A fenitoína
ela é usada na epilepsia, provoca aumento de volume gengival devido à expansão de componentes do tecido conjuntivo. A ciclosporina pode gerar aumento do volume gengival devido ao aumento dos elementos colagenosos, espessamento do epitélio e inflamação secundária. A nefedipina e netredipina favorecem o aumento do tecido gengival. Os antidepressivos, efeitos colaterais como xerostomia, lesões erosivas na mucosa, descamação epitelial e haverá um aumento da saburra. O estresse. Os estudos recentes têm demonstrado que o estresse psicológico pode repercutir no desequilíbrio do sistema imunológico, aumentando a suscetibilidade a infecções, de acordo com o Lutuf 2010. O estresse é um fator de risco para doenças periodontais, sendo evidente nos casos de gengivite, ulcerativa, necrosante, aguda. A obesidade. Os estudos mais recentes, longitudinais, com medida de adiposidade, no qual os resultados são mais conclusivos, determinou a obesidade como um indicador para a doença periodontal, de acordo com o Schaefer-Weston 2010. Pessoas com IMC elevado produzem nível mais elevado de proteínas inflamatórias. A obesidade altera a produção e liberação das células de defesa, como os neutrófilos e os linfócitos T e B. O aumento dos níveis de glicose e lipídios nos obesos pode reduzir a capacidade de reparo dos tecidos periodontais. Os obesos apresentam também tendência ao desequilíbrio da flora bucal, o que favorece a proliferação de micro-organismos e desenvolvimento da cárie e periodontites. Na nutrição, a saúde periodontal é fundamental, pois há necessidade de síntese de colágeno e outras macromoléculas. Para isso, é preciso um suprimento de ácido ascorbótico, vitamina A, D, proteínas e os minerais como o ferro e o zinco. Na vitamina C, a sua deficiência aumenta a permeabilidade capilar, a gengivite crônica, a mucosa eritematosa e mobilidade dentária. Na vitamina A, a deficiência ocorre a queratinização do epitélio, degeneração do ligamento periodontal e hiperplasia gengival. A vitamina D, a sua deficiência, como o calciferol, cálcio e fósforo, a sua deficiência ocorre a perda óssea, o ferro provoca quelite angular, atrofia das papilas linguais e estomatites. O zinco, na sua deficiência ocorre a gengivite crônica. O tabagismo exerce um efeito destrutivo substancial nos tecidos e aumenta a progressão da doença periodontal. A nicotina exerce vasoconstrição locais, reduzindo o fluxo do sangue e edema, de acordo com a Jarrani, 2014. Ocorre também a perda óssea, mobilidade dentária, perda dentária e câncer bucal. O álcool. O consumo de álcool pode influenciar na defesa do hospedeiro. Esta implica em desordens e lesões como o cancro orofaringe, cirrose hepática, pancreatite, hipertensão, gastrite, diabetes e algumas formas de acidente vasculocerebral. Também transtornos mentais como a depressão, de acordo com Kim et al. 2014. A condição periodontal está significativamente associada ao uso de álcool, a destruição óssea, inflamação periodontal e a casos de necrose tecidual. As bactérias anaeróbicas gram-negativas é significativamente mais elevada entre os dependentes químicos. O consumo de álcool é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de câncer bucal, de acordo com o Carrá 2007. Há também a presença da xerostomia. A cocaína, quando administrada por via oral, pode apresentar efeitos diretos sobre as estruturas da mucosa, da boca, dentes e língua, de acordo com o Neto 2009. Ocorre uma vasoconstrição que pode levar a necrose tecidual, perda óssea e a periodontite. As bactérias são as gram-negativas, também muito elevadas entre os dependentes químicos. Ocorre também uma quelite angular. O crack. O crack é uma droga ilícita com crescente consumo e graves repercussões sociais e saúde dos usuários, de acordo com Antoniazzi et al. 2013. É uma droga sólida, forma de pedra. As doenças sistêmicas que podem causar cardiovasculares, respiratórias, neurológicas e gastrointestinais. As manifestações bucais, uma higiene bucal precária, sangramento gengival, xerostomia, corrosão, quelite angular. A maconha é originada da planta Cannabis sativa, que contém aproximadamente 535 componentes químicos, e o mais importante é o THC, de acordo com Albini, 2013. O ato de fumar maconha é a forma mais prejudicial de consumo, pois a inalação de materiais orgânicos pode causar diversos problemas de saúde,
10% desses usuários são adolescentes. O usuário de maconha tem um risco elevado à cárie e à doença periodontal. Os fumantes regulares são 3 vezes mais propensos à perda de inserção periodontal, como a gengivite, sangramento gengival, periodontite, erostomia. O piercing intraoral vem sendo motivo de preocupação e discussão pelos profissionais da saúde, devido às suas interferências prejudiciais na cavidade oral. Eulálio et al., 2012. O piercing de lábio e da língua são os mais comuns entre os jovens, um dos fatores etiológicos do câncer oral, pois contribui para o desenvolvimento de lesões crônicas na mucosa oral e perioral. O cromo é considerado uma substância carcinogênica, que pode provocar o piercing, recessão gengival, reações alérgicas inflamatórias aos metais, queloides, fratura dentária, perda de gustação, aspiração, fissura dental, distúrbio de fonação e mastigação, migração dentária, faringite estreptocócica, lesões nervosas motoras e sensitiva. Os riscos sistêmicos são hepatite B, C ou D e AIDS, endocardite secundária e sintomas generalizados, como febre, angina de Lüdwig, reações alérgicas ao níquel, endocardites provocadas por micro-organismos ao se colocar um piercing. A terapêutica medicamentosa é analgésica, inflamatória e antibiótica. Nessa unidade 3, nós vimos fatores de risco para a doença periodontal. Isso serve para alertar os profissionais de saúde na prática da medicina periodontal, no atendimento do adolescente da estratégia de saúde da família.